para a gente dar início a mais uma live do Instituto Unidos Brasil, hoje com a nossa querida amiga doutora Mary Elbe, para falar um pouquinho aí da loucura aí dessa reforma tributária, o que vai acontecer agora, doutora? Antes de a gente iniciar, eu queria então agradecer sempre o Grupo Savoy, hoje na pessoa do nosso amigo Márcio Bevilacqua. Olha quem está aqui hoje, o Marcos Sintra. E aí, Marcos? Marcos deve estar no visual sem áudio ainda. Opa, exatamente. Estou entrando aqui, mas estava sem som. Tudo bem? Prazer, Marcos. Faz tempo, tudo bem com você? Também estou com saudade de você, mas vi que Olha você lá, está olha o tratando sorriso da doutora, olha o sorriso da doutora Nery aí. um tema tão importante, ainda mais com ela. Eu falei, eu tenho que assistir de qualquer Ah, jeito. que honra, professor. Olha só, Imagine! o senhor é Então, um então, amigo. então vamos aproveitar e pedir para a Ariana colocar. Ariana, me coloca aí na tela o nosso sempre patrocinador, o Grupo Savoy. Hoje, quem está patrocinando, então, o novo Shopping Center de Ribeirão Preto, é o nosso patrocinador. E eu sempre não canso de repetir que o Grupo Savoy, na pessoa do Enéas Salomone, desde o início, quando nós constituímos o nosso Instituto Unidos Brasil, viu, Marcos? Ele foi um dos primeiros grupos empresariais a apoiar o Instituto Unidos Brasil e está com a gente desde o início. Maravilha. Parabéns Então, a ele. ele tem sido aí um grande parceiro, um grande companheiro. E vamos aproveitar. Castilho, você quer dar um oi para a turma também, para a gente iniciar? Castilho deve estar comendo, porque ele come bastante. Mas este horário é hora de comer mesmo, Nabil. 6 horas da tarde, mas aqui ele come o dia inteiro, viu, Márcio? Mas vamos lá, então. Merielbi, você tem mais ou menos uns 20, 25 minutos, 30 minutos para fazer uma apresentação e, na sequência, a gente abre aí para as perguntas e aquele bate-papo que você já conhece, tá bom? Tá ok, já posso começar então? Vamos lá. Olha, boa noite a todos já, né? E é uma honra, um privilégio estar aqui com todos, com certeza os grandes empresários, advogados e pessoas da mais alta experiência, como o professor Marcos Sintra, né? É uma honra tê-lo aqui. E agradecer essa oportunidade ao Instituto Unidos Brasil, que esteve sempre tão atento nessa reforma tributária, com as frentes parlamentares. Fizemos várias propostas de emenda para a emenda constitucional, depois para o PLP 68 e o PLP 108, né? Algumas foram acolhidas, outras não. E vou dar assim, um panorama geral do que vem acontecendo e principalmente chamar atenção para o que tem que ser feito agora já pelas empresas. Por quê? Porque está se dizendo que vai aprovar, não vai aprovar, mas a emenda constitucional já foi aprovada e o prazo é começar a vigorar a partir de 2026. Então, 2026 está aí, já estamos acabando 2024, né? Então, já está no tempo de todas as empresas começarem a se organizar. Vou passar para vocês aqui alguns slides, né, para que a gente possa debater o tema e mostrar aqui para vocês o seguinte: a reforma tributária foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora, né? Agora é o momento de fazer o planejamento e a gestão das empresas para que ela cause o menor impacto e também para que ela possa, de alguma forma, ser utilizada para evitar maior ônus e também aproveitar oportunidades, né? Antes de entrar, eu queria mostrar um pouco para vocês a realidade de que a reforma tributária era tão importante, devia ser aprovada com a máxima urgência, passou-se em 5 minutos lá na
a emenda constitucional, depois a aprovação, e de repente ela, por uma disputa, né, com todo respeito aos parlamentares, mas por uma disputa, corre-se o risco de atrasar aí a reforma, então se questiona os interesses que estão em jogo, né? Quanto à alíquota, que ninguém sabe ainda quanto é, no começo era 26,5, já se fala em 28, e diz que só a carne aumenta não sei quanto percentual, e não temos acesso a estudos profundos e substanciais sobre esse tema, né? O ministro Haddad diz que a reforma do IR, que era para ser enviada dentro de 90 dias, desde dezembro até hoje não foi, pode não ser apresentada esse ano, que a prioridade da Fazenda é a revisão do gasto, realmente deveria ser revisão do gasto, e a reforma do imposto sobre a renda já foi feita e já tem várias medidas sendo aplicadas e imposto sendo cobrado. Só falta a questão da tributação dos lucros e dividendos, que eu espero que realmente não seja aprovada, né? E a grande novidade é a taxação de milionários, né, que é a alternativa para a isenção do imposto sobre a renda. E quem ganha acima de 1 milhão vai ser considerado milionário e pode ser realmente sofrer uma taxação extra para compensar. O aumento do limite da tabela de isenção de R$ 5.000 eu acho justo. Há anos que tem uma defasagem de correção, só que a forma de compensação me parece que, novamente, é aumentar o imposto de quem já paga, né? E aí fica uma dúvida. Se era a questão era para gerar segurança jurídica, não causar impacto, era neutralidade, como é que, de repente, você já aparece com a cobrança de novo imposto e nada de redução de gastos? Então, aqui dando uma geral que todo mundo já conhece, então vou passar rapidamente, até que já mostrei para vocês. A promessa era atrair investimento e gerar emprego, e para isso temos vários princípios: simplicidade, justiça tributária, efeito regressivo, neutralidade, não cumulatividade plena. E, na realidade, isso era a intenção, eu digo, era a narrativa. O texto aprovado não é bem isso. Então, temos 5 tributos que vão ser substituídos por 7, mas eu não vou entrar nesses detalhes, vamos nos ater apenas aqui na CBS e no IBS, que tem a regulamentação, que é o IVA dual, e o imposto seletivo, que é um tributo da União que incidia sobre produção, comercialização e importação de bens nocivos à saúde e ao meio ambiente, e, na prática, vai ser mais um imposto com fins arrecadatórios, né? Então, essa é a realidade da reforma. Então, para a CBS e IBS, tem o PL 68 e para o IS também, e ficou separado o comitê gestor, que é atributos dos estados, Distrito Federal e municípios, no 108. O 68 já saiu e foi para a Câmara dos Deputados, e o 108 foi aprovado na Câmara e tem alguns destaques que ainda não foram aprovados, e eu espero que não sejam, né? E aí, uma coisa que está todo mundo dizendo, que o IPI foi substituído. Ele não foi substituído, o IPI continua a existir com alíquota zero. E o que aparece de novo é o IPI Zona Franca de Manaus. Com relação ao IPI, eu só quero dar um pequeno alerta. O IPI com alíquota zero, ele pode, por um decreto presidencial, voltar a vigorar para qualquer produto. Inclusive, foi uma das coisas que eu alertei lá na audiência. Eu tive em 4 audiências na Câmara de Deputados e uma no Senado. Foi o seguinte: precisa parar, dar um limite para o poder regulamentador da União, estados e municípios, senão daqui a pouco vamos ter um cipoal de legislação, porque é o que a gente tem visto até agora. Então, uma questão importante que nós temos que analisar é a credibilidade do que está sendo aprovado, se vai ser efetivamente cumprido. Veja, os créditos de ICMS na exportação foi aprovado lá em 87, até hoje as empresas não têm de volta. Então, como é que tudo isso, essas novas regras que vão ser introduzidas no nosso sistema, elas vão ser cumpridas? Bom, foi aprovado em linhas gerais o CBS-IBS na base ampla, então isso aqui é preciso ter um cuidado que as pessoas não estão se atendo, vai incidir sobre todas as operações com bens e serviços, todas. E aí eu passo já um detalhe para vocês muito importante, inclusive aquelas que o fisco desconsiderar, que entende que abrange, mesmo que ela não abranja. Então, temos alíquotas, que ninguém sabe qual é, mas cada estado e cada município poderá fixar a sua.
e o Senado vai fixar apenas a alíquota de referência. É uma referência, não é a alíquota, e os estados poderão. Então, essa questão de guerra fiscal entre municípios, vizinhos e estados pode continuar acontecendo. Então, se isso não for colocado no limitador, e a rigor não pode, por quê? Porque o Pacto Federativo diz que estados e municípios têm o poder de legislar sobre questões tributárias. Então, esse é um grande ponto. A estimativa da alíquota era 26%, a Câmara colocou um limite, mas já se fala em 28%, e plataformas digitais pagarão os tributos por seu intermédio, substitui o fornecedor estrangeiro. Então, isso aqui é interessante para empresas de plataformas digitais, que elas passarão a ser o responsável tributário. Então, tem muita coisa aqui que está mudando, inclusive o Código Tributário Nacional, que está passando despercebido, né? E uma das coisas principais que passou despercebida foi que a lei complementar vai instituir o IBS, ela vai poder dizer, estabelecer o conceito de operações com serviço, seu conteúdo, alcance, admitir essa definição para qualquer operação que não seja classificada como bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Ou seja, tudo que não for bem vai poder ser serviço, mesmo que não seja serviço. Isso é uma coisa séria, porque vai ficar no poder, isso já foi aprovado, tá? No PLP 62, dizendo o seguinte: o IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas com bens ou com serviços, operações não onerosas com bens ou com serviços expressamente previstas na lei complementar, e aí vem o conceito amplo. Considera-se a operação onerosa com bens e serviços qualquer fornecimento com contraprestação, inclusive aquela decorrente de alienação, inclusive compra e venda, troca, permuta, locação, que antes não incidia, vai passar a incidir IBS e CBS, ou seja, ela já salta para uma tributação de 26% ou 28%, licenciamento, concessão, cessão, mútuo. Mútuo é empréstimo. Como é que vai ser tributado esse mútuo? Mas isso também já foi aprovado, né? Então, um dinheiro eu faço mútuo e dou empréstimo dinheiro para alguém. Esse alguém depois me devolve esse dinheiro. Isso vai ser totalmente tributário, está previsto isso aqui. Doação com contraprestação em benefício do doador. Então, tudo isso vai ter que tomar cuidado na hora que for estabelecer novos contratos, tá? Por quê? Por exemplo, uma doação que não seja um mútuo, uma doação com contraprestação. Por exemplo, eu faço uma doação para alguém e digo que em troca ela vai me fazer alguma coisa. Isso vai incidir CBS e IBS. Então, instituição onerosa de direitos reais, hipoteca, penhora, etc. Então, arrendamento, inclusive mercantil, e prestação de serviços. Ou seja, qualquer operação vai ser passiva, mesmo aquelas que não sejam com bens nem serviços, mas poderão ser enquadradas. Por quê? Porque a própria lei está dando o poder de desconsideração para o fisco fazer autuações. Então, ou sair alguma lei dizendo, interpretando de forma contrária. Então, ele diz, para fins de incidência do IBS e da CBS, considera-se operação com serviço qualquer operação que não seja classificada como operação com bens. Então, isso, inclusive, afeta o conceito, a natureza jurídica das operações. E essa natureza jurídica real não vai mais importar, porque ela poderá ser classificada como um serviço e ser tributada pelo IBS e CBS. E aí vem uma coisa incrível, desconsideração de qualquer ato ou negócio. O IBS e a CBS incidem sobre bens e serviços, e aí são irrelevantes para a caracterização das operações. Título jurídico, ou seja, o nome do negócio. Eu mesmo hoje defendo vários artistas que foram autuados desconsiderando a operação de pessoa jurídica para a física. E tem vários outros tipos de operações que também foi desconsiderado. Então, não interessa mais o contrato. O contrato pode dizer um nome, o físico pode considerar outro. A espécie, tipo ou forma jurídica, validade jurídica, efeitos ou atos dos negócios, obtenção de lucro. Não interessa se houve ganho ou não. Interessa, houve a operação, vai ser tributado pelo IBS e a CBS na base de cálculo integral. Cumprimento de exigências legais. Então, muitas vezes, a empresa é obrigada a fazer um negócio de uma determinada forma, por conta, para cumprir a legislação do Bacen, de uma agência reguladora, não interessa.
ela vai poder ser desconsiderada, porque tudo, e não adianta achar. Outro dia eu estava discutindo com o diretor jurídico de uma empresa de factory, ele disse, mas não pode. Eu disse, bom, poder não podia, mas já foi aprovada. Só que isso ainda está para o Senado, pode ser momento ainda de se rever. Aí todas aquelas coisas que a gente já sabe, cesta básica com isenção, educação, profissões regulamentadas ficaram com a alíquota de 30%, cesta básica, produtos com a isenção total e produtos com 60%, por exemplo, pão comum é isento, pão de forma é tributado tem 40%, ou seja, tem redução de alíquota. Medicamentos, automóveis, cultura, saúde, por exemplo, estética. Lembrando, por exemplo, curso de língua, educação, mas ele não está abrangido, então vai sofrer aumento disso aí. Apareceu a figura do nanoempreendedor, ou seja, quem tem um faturamento até 40 mil e não é MEI, não vai pagar CBS e IBS, a questão dos imóveis, que vão ter uma redução de 40% na alíquota, e tem alguns redutores, lotes residenciais, vai reduzir 30 mil, a questão de imóveis redutor de 100 mil, ou seja, vai aumentar bastante a tributação de imóveis que tenham um valor mais alto. Aluguéis vai ter redução de 60% e, no caso de aluguel residencial, um redutor de 400, o turista estrangeiro vai ter a devolução. Uma das coisas mais absurdas que tem é esse condicionamento do crédito ao pagamento. Isso vai afetar muito indústria e comércio, embora todo mundo esteja achando bom e comemorando a reforma, principalmente a indústria. Por quê? Porque só vai poder compensar crédito com débito, hoje é o devido, mas agora não, vai ser quando pago. Ou seja, você fez uma compra, hoje você já tem o crédito que você faz a venda e já compensa com débito. Agora, a partir da emenda, não. Ela vai ser crédito só quando houver o pagamento. Isso vai afetar o fluxo de caixa das empresas. Falei com várias empresas de revendedora de mercadorias, grandes magazines, etc. Isso vai afetar o caixa deles, acúmulo de crédito das empresas sem prazo de devolução, tá? Isso, inclusive, vai afetar também os estados. Por que vai afetar os estados? Porque hoje eu pago o ICMS, ele vai direto para o cofre dos estados. E os estados pegam os créditos, acumulam por anos a fio e não devolvem para fazer caixa. Com o comitê gestor, isso vai acabar. Quer dizer, vai acabar mesmo. Por quê? Porque hoje a pessoa paga, vai para o estado, vai para o município. Depois do comitê gestor paga, você vai para o comitê gestor, que faz a compensação de débito e crédito, e aí depois é que faz o repasse ao estado. Então, vai retirar valores da economia. Por exemplo, no caso de compra à vista e venda a prazo, já paga-se o IBS-CBS, né? E venda a prazo. O crédito vai ficar lá acumulado, porque só quando eu vender e houver o pagamento da venda, é que vai haver o débito com crédito. E, ao contrário, compra a prazo e venda à vista. Eu não tenho crédito, porque o crédito não houve pagamento, que ele é a prazo, só quando eu vender à vista, eu vou ter que já recolher o imposto. Então, eu vou tirar dinheiro do meu caixa para pagar isso aqui. Então, isso, inclusive, eu coloquei lá no Senado, mas eu não sei se foi bem percebido. Os saldos acumulados PIS/COFINS de hoje. O que tiver acumulado em 32, eles vão passar por um processo de homologação e depois compensado em 20 anos. Aí o pessoal diz, 20 anos depois de 2032, ou seja, 2052. É melhor do que nada hoje que está lá acumulado. Mas o que está errado é hoje está acumulado. Então, isso que deveria ser corrigido e não dar esse tratamento. E aí, o que é interessante, se nessa homologação houver qualquer problema, tem um prazo de devolução, mas se ele iniciar a fiscalização, deixa de ter o prazo. Então, é muito simples. Começa a fiscalização e acabou-se. O prazo já deixa de ser cumprido, né? O split payment é interessante que os países da Europa que adotaram foi a República Tcheca, Itália, Polônia, Bulgária e Romênia, e tem até um documento de uma consultoria recomendando que não fosse colocado, né, da Deloitte, dizendo porque iria impactar o fluxo de caixa das empresas e, na realidade, iria complicar tanto para o fisco
quanto para o contribuinte. Mas aqui no Brasil vai se fazer o split payment. Essa regra é muito simples, mas ela significa apenas o quê? Na hora que eu pagar, eu pago 100, tem 26 de impostos, 100 vai para o fornecedor e 26 vai direto para a Receita Federal e para o Comitê Gestor. E aí, na próxima operação, abate aquilo que eu já fui colocando e, no final das contas, quem vai pagar tudo é o consumidor final. E aí é interessante que teve um deputado até numa reunião que disse, mas espera ainda, depois disso quem vai pagar o tributo é o consumidor final? Por isso que ele é tributação sobre o consumo. Então, para você ver o nível ainda de falta de conhecimento e aprofundamento, né? O cashback, que era a grande promessa de devolução por mais pobre, ele aconteceu o seguinte, vai ser para quem tem renda per capita familiar de meio salário mínimo, mas olha só o que é que vai ser devolvido. 100% da CBS e 20% do IBS no botijão de gás, 100% da CBS e 20% do IBS na energia, água e esgoto, e 20% apenas para os demais casos. Isso significa o quê? Que o mais pobre comprando um produto de 100, imaginando a alíquota de 26,5%, vai ter 26,5% de IBS. Ele pagaria 126, ele paga 126 e só vai receber 20% dos 26, ou seja, 5,3. Então, o mais pobre vai pagar 21,2% de IBS e CBS. Então, para você ver que essa promessa também foi descumprida, foi uma das promessas que, inclusive, na hora da aprovação, os deputados têm que aprovar, porque o mais pobre vai ser beneficiado da regressividade. Essa é a realidade. Apenas 20% do que o mais pobre de renda familiar, meio salário mínimo pagar, que vai ser devolvido. Micro e pequena empresa vai ser afetada profundamente, e aí é o seguinte, por quê? Porque ela só vai dar o crédito no valor recolhido. Como ela recolhe menos, ela vai pagar menos. E nós temos empresa de insumo, limpeza, segurança, tecnologia, contabilidade, etc., que aí o que é que acontece? Em meio de cadeia, ela vai afetar, sim, a concorrência. Por quê? Se você tem uma empresa do lucro presumido, que dá um crédito maior, a adquirente vai preferir comprar dessa empresa que tem um crédito maior e não da outra. E aí a outra, ou baixa o resultado dela, às vezes que já não tem nem lucro, que já está muito, muito abaixo do preço, né? Ou ela vai perder o cliente. O imposto seletivo, todo mundo já sabe que seria para bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, mas, na realidade, quando ele foi aprovado, ele chegou para quê? Para veículos, né? Inclusive de veículos elétricos, né? Embarcações, aeronaves, produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e bens minerais extraídos e concurso de prognóstico e fantasy sport. Ou seja, na realidade, ele tem o fim arrecadatório, tanto é que na primeira versão da emenda constitucional, ele tinha finalidade extrafiscal e não tem mais. O ITBI é uma coisa que eu quero chamar muito a atenção, porque ele vai mudar em alguns estados a partir de janeiro de 2025. Inclusive, São Paulo, ela está com um projeto de lei aumentando de 4% para 8%, porque a emenda constitucional diz que seria progressiva em razão do valor do quinhão, e o PLP 68 diz que considera-se ainda como doações para fim de incidência em transmissões entre pessoas vinculadas, e aí vem um dos maiores absurdos que eu já vi numa proposta de lei. Os atos societários que resultem em benefícios desproporcionais para sócio acionista praticado por liberalidade sem justificativa, passivo de comprovação, incluindo distribuição desproporcional de dividendos. Ou seja, vai incidir ITBI, então você tem a sociedade. Eu e o Nabil temos aqui a sociedade, eu com 50%, ele com 50%. Chega no final do ano, eu disse, Nabil, eu trabalhei mais do que você, vou ficar com 60% e você com 40%. Esses 10 vão ser considerados doação de Nabil para mim e vai incidir o ITBI em cima disso aí. Eu falei até com o deputado Lipe, que foi um dos deputados que eu vi mais interessado nas discussões e aprofundamento, foi a todas as sessões, inclusive no Senado. Esse deputado, isso é um absurdo. Isso não é doação, isso é uma liberalidade, é uma escolha dos sócios. Então, isso aqui você vai ter que ter um contrato social muito cuidadoso ou, obrigatoriamente, vai ter que distribuir os dividendos de acordo com o contrato social. E aí você diz, sem justificativa.
Mas o fisco não considera qualquer justificativa. Essa é que é a questão. Então, isso aqui, os contratos societários já têm que começar a ser revistos agora, porque o ITBI, o ITBI não, o ITCMD, aliás, desculpe, o Imposto sobre Contribuições e Doações, ele vai incidir a partir de janeiro, nessa forma aqui, se for aprovado o PLP 108 até dezembro. Então, veja só, perdão de dívida por liberalidade sem justificativa também vai incidir o ITCMD, tá? Então, outra coisa absurda no PLP 108 são uma só lei, uma só interpretação. No entanto, nós podemos ter 3 fiscalizações ou até 5.000, 3 autuações, 3 processos. Cada município, se isso aqui não for corrigido, ainda está no tempo de corrigir, nós vamos ter processos sobre a mesma lei com interpretações divergentes. Inclusive, até hoje não temos uma regra quem vai julgar esses processos, CBS e IBS. CBS é a Justiça Federal. E o IBS, quem vai julgar? A Justiça do Estado. Então, uma empresa que tem uma matriz em São Paulo e filiais em todo o Brasil, ele vai ficar passível de sofrer autuações em todos os lugares e cada um vai interpretar de um jeito. Por quê? Porque a redação, embora a intenção fosse ter apenas um processo do IBS e um da CBS, a redação enseja a possibilidade de interpretar que cada um vai ter o seu. E isso vai gerar aumento de litígio, que era dos objetivos para reduzir, né? O comitê gestor já tive uma live só sobre isso com vocês, mas ele ficou o quarto poder da República realmente, que vai legislar, arrecadar, distribuir o produto da arrecadação com estados e municípios, e ele está no comando, né? Ele vai mandar mais do que o Senado, mais do que os deputados, etc. Então, isso aqui precisaria ser limitado. Inclusive, tem poder até de reter repasse dos municípios. Vão ser 54 membros, 27 dos estados, 27 dos municípios, né? E 27, um indicado por cada estado, e, no caso, os secretários de Fazenda já se colocaram lá como compondo o Conselho Superior, e os municípios, 5.600 municípios vão fazer eleições para escolher esses 27 membros. E ele começa com um orçamento de 3,8 bilhões, maior do que o do Supremo Tribunal Federal, e quem vai dar esse recurso é a União e depois os estados e municípios. O comitê gestor vai fazer a devolução disso. Como? Não sei, né? Então, o que fazer depois disso, né? Está aí, já foi aprovada, gosta ou não gosta, algumas coisas ainda podem ser mudadas pelo Senado, só que o Senado mudar vai voltar para a Câmara e aí isso pode levar tempo. Se ficar para o próximo ano, tudo bem que vai poder ser com mais calma. Só que a empresa já precisa se preparar esse ano, porque teria o princípio da neutralidade. A tributação não intervir na gestão e na decisão da empresarial. Mas não é isso que acontece, tá? Porque, por exemplo, vai se poder discutir, acabou o incentivo fiscal, acabou o benefício fiscal, mas as alíquotas podem ser manipuladas, por exemplo. Município que tem baixa arrecadação de ISS, hoje ele pode muito bem botar uma alíquota menor, porque vai vir atrair mais empresas. Ah, mas a tributação agora é no destino. Então, não teria esse problema. Então, municípios que têm mais destinação, eles vão poder manipular, sim, isso aí, né? O que é que eu oriento? Planejamento, readequação e gestão. Então, a primeira coisa é que nós vamos ter 2 sistemas por 10 anos. O atual e o que vai entrar, que a gente ainda não conhece, mas espera que tenha um sistema tecnológico muito bom, muito avançado, no sentido de que possa suprir todos esses problemas e facilite. Vai existir uma declaração pré-preenchida que o contribuinte vai receber, e só que é o seguinte, se ele quiser impugnar essa declaração, ele vai fazer o quê? Ela vai chegar pré-preenchida e para quem ele vai recorrer, né? Então, isso são coisas que não estão ainda regulamentadas. Revisão de contratos. Atenção, contratos acima de 12 meses, eu já aconselho agora serem refeitos. Então, se você vai fazer um contrato de aluguel agora, ou já tem um contrato de aluguel prevendo 5 anos, por exemplo, a partir de 2026 já começa a CBS sobre esses valores de aluguéis. Então,
já teria que estar previsto como é que vai ficar, porque senão vai ser uma redução para as pessoas. Essa questão da distribuição de lucro realmente tem que também adequar os contratos societários para estarem ajustados às novas regras do ITCMD, né? Seria o caso de se pensar em terceirização de atividades, por quê? Porque mão de obra não dá crédito. Então, empresas prestadoras de serviços, elas vão ser mais oneradas exatamente porque o maior insumo dela é prestação de serviço. Então, seria o caso de terceirizar atividades de contabilidade, tecnologia, tirar de dentro da empresa. Hoje o Supremo já disse que é possível a pejotização, que é regular, que pode existir, e porque se você contrata uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica dá crédito, salvo nos casos das micro e pequenas empresas, que elas vão dar um crédito menor. Mas se elas são do lucro presumido, lucro real e etc., isso vai poder dar crédito para a empresa contratante. Investir em tecnologia e automação, isso vai ter que ser, embora se espera que o próprio administração tributária dos estados, Comitê Gestor e Receita Federal forneçam essa tecnologia, porque a questão, veja, nós estamos em plena discussão da reforma tributária que vai simplificar. Foi criada mais uma declaração para as empresas que têm incentivo fiscal. Então, temos um excesso de declarações e demonstrações contábeis, inclusive que informações repetidas, que não vão parar por conta da reforma. A única coisa que vai simplificar, e é uma vantagem, claro, é uma única legislação de ICMS, que temos hoje 27 legislações, vamos ter uma do IBS para todos os estados e municípios. Mas se permanecer o poder de interpretar de cada um, e cada um vai poder legislar, por exemplo, com base em suas alíquotas, estabelecendo suas alíquotas, daqui a pouco teremos um cipoal legislativo igual ao de hoje. Então, tem que ser feita alguma coisa. Enquanto não faz, a solução para as empresas é pensar exatamente em inovação, tecnologia, para o máximo possível das operações serem controladas tecnologicamente. Porque se, deixa 10 anos, o sistema atual que é complexo, etc., e o outro sistema que espera que seja simplificado, com esse novo sistema que vai ser criado, split payment, etc., que não existe ainda. Então, vamos ver se ele funciona. Claro que o Brasil criou o Pix, e o Pix é maravilhoso, etc. Então, precisa isso ser criado e realmente simplificar. A questão que eu digo muito é de credibilidade da reforma, no sentido de que o que está escrito já tem várias complexidades. Imagine se elas não forem obedecidas. E quem conhece o Brasil, eu trabalhei na Receita Federal 27 anos, posso lhe dizer que realmente teve várias coisas que nunca foram cumpridas, né? Coisas que foram dadas, por exemplo, quem lembra do E-Social para o empregado doméstico? Olha, vamos legalizar todo mundo, que vai ser dado um desconto na declaração da pessoa física. Poucos anos depois, se tirou esse benefício. Então, esse poder de manipular a legislação, ele é muito perigoso. E estados e municípios não estão perdendo esse poder de legislar. Outra coisa que eu aconselho, revisão da malha logística, capacitação da equipes, isso aí tudinho vai ter que ser planejado e tem que começar agora, porque agora a gente já está no final de 2024, agora só falta 2025, 2026 já começa tudo, né? Adaptação de estratégia rápida e estruturada, planejamento adequado, para ver o que é que você pode, ao contrário do que existe hoje, transformar essas mudanças em vantagens competitivas. Bom, gente, dê uma rápida pincelada, exatamente para que vocês todos pudessem ter uma ideia do que aconteceu. E eu estou aqui para dizer, não é para criticar a reforma, ela já foi, certo? É para exatamente a gente refletir o que poderá ser feito de imediato, já para reduzir esses impactos e, pelo contrário, ver o que é que pode a empresa se beneficiar. Obrigada e fico à disposição. Obrigado, Marielbe. Mais uma vez, uma explanação importante para todos que estão aí. Pena que o horário é limitado, mas para aqueles que não são do Instituto e quiserem receber essa gravação, é só identificar no chat com a Ariana nome da empresa, e-mail e o celular, e vocês vão receber a gravação da doutora Marielbe. Eu queria pedir para o... Nós estamos aí com o Marcelo Solimeiro, da Associação Comercial, Marco Sintra, Pimentel da BIT e outras pessoas não menos importantes. Eu queria pedir para o
para o Marcos fazer uma consideração e uma pergunta, eventualmente, e depois para o Marcelo Solimão também, e se o Pimentel também quiser se posicionar. Então, Marcos Sintra, por favor. Cadê o som? Está no mudo. Marcos, seu som. Eu queria inicialmente lhe cumprimentar, doutora Mariel, porque essa foi uma das apresentações mais completas, mais lúcidas, mais bem organizadas e digamos, estruturadas que eu já ouvi. Inclusive, queria pedir a sua autorização até para receber uma cópia da apresentação, se fosse possível, porque ela realmente é muito boa. Será uma honra. Olha, mas parabéns, porque a senhora realmente praticamente verbalizou uma série de preocupações e eu tenho a impressão que a sociedade brasileira passou por um processo de lavagem cerebral de tal forma que as pessoas não se apercebem o risco que estão correndo com essa reforma tributária. E eu costumo dizer que nós estamos sendo lançados num mar de incertezas, de insegurança, e não há nada pior para um país em crescimento do que isso. Além disso, eu acho que nós estamos nos transformando num verdadeiro laboratório, onde nós somos as cobaias. Existem experimentos que em lugar nenhum no mundo se faz, como a tributação do valor agregado nas transações financeiras. Tributação de crédito, isso não tem uma cadeia de produção que possa gerar débitos e créditos. Então, nós temos o split payment, o cashback, todos são experiências que podem transformar o nosso sistema tributário, que já nasce complicado, em alguma coisa, quem sabe, muito em breve, até pior do que nós temos. Mas eu queria, a parte de lhe parabenizar, fazer uma observação que eu queria ouvir a sua opinião. Uma das coisas que todo mundo aceitou nesse debate, sem passar por um crivo analítico, é a transformação do princípio do destino para o princípio da origem para o destino. Essa transformação, ela é a geradora de todos os desequilíbrios em termos de distribuição do produto de arrecadação tributária no país. Tanto que a reforma tributária tem mecanismos que vão durar mais de 50 anos para tentar corrigir essas diferenças. Sendo que nós temos no Brasil um sistema que me parece ideal, onde a distribuição da arrecadação é dividida entre princípio e destino através das alíquotas interestaduais. Portanto, nós estamos indo para um extremo a um custo extremamente elevado, sem que tenha havido um debate mais profundo acerca de se esta transferência 100% para o destino realmente é a melhor opção, sendo que nós já tínhamos um sistema que repartia, compartilhava a arrecadação entre a origem e o destino. Eu queria muito ouvir os seus comentários sobre esse ponto, que é tido como correto e jamais ouvi qualquer pessoa questionar esse novo princípio. Obrigada, professor. Realmente, o senhor tocou num ponto fundamental. Veja só, hoje nós temos uma complexidade e nós sabemos como é, porque vem funcionando há anos. Então, temos um sistema complexo e conhecido. E estamos trocando por um que não tivemos nem estudos fundamentados sobre o que é que vai acontecer. Imagine um município grande produtor e com baixa população, ou seja, não tem consumidor. O que é que vai acontecer com ele? Zero de arrecadação, porque ele não tem a tributação no destino, né? Aquele outro que não produz e tem uma grande população de baixa renda, também não vai arrecadar. Então, é interessante
que essa reforma ela não está fundamentada em estudos. Quais os números? Vai ter impacto disso? Não. Se baixar a carne vai ser um, etc. Ou seja, foi assim muito no ideal do que seria um sistema perfeito, que a gente não sabe se vai funcionar. Eu, por exemplo, nasci em Ipubi, Pernambuco, lá no sertão de Pernambuco, uma cidade com 30 mil habitantes, e o poder aquisitivo é muito baixo. Qual vai ser a arrecadação disso? Né? E aí vem a seguinte questão. Alguém lá que estava nos bastidores me disse que eles estão muito confiados nos fundos que foram criados para a União repassar. De onde vem a arrecadação para esses 4 fundos criados, eu não sei, tá? Eu até gostaria de saber se o senhor sabe de onde é que vai vir, ou teremos que pagar mais imposto para esses fundos, né? Porque a União já tem a arrecadação dela. Estão dizendo o seguinte, que esses fundos vão complementar, só que os fundos têm poucos recursos. Então, não, o máximo que ele vai ter lá no ano X é 32 bilhões. Isso vai compensar. Eu tive em Mato Grosso do Sul, e o próprio secretário da Fazenda dizia, só para Mato Grosso, esses 8 bilhões iniciais não vão funcionar. Como é que vai funcionar para os outros? Então, eu acredito que nem os estados, nem os municípios, principalmente municípios e estados que estão perdendo o poder de dar incentivo fiscal para atrair, benefício fiscal para atrair empresa, ou foi falta de conhecimento, ou eu não sei o que é que aconteceu, mas não houve um aprofundamento e não houve um debate. Quais as consequências da troca de... porque o nível europeu é assim. Gente, Europa é Europa, Austrália é Austrália, Canadá é Canadá, Nova Zelândia, e Brasil é Brasil, é outra realidade. Nós temos vários países aqui dentro, com vários estados e municípios. Então, eu também questiono essa questão da tributação no destino. Por quê? Estado produtor consumidor, como é que vai fazer isso? Então, e está para ser aprovada, e está... mas é porque a arrecadação no final só depois de 50 anos é que vai ficar. Tem coisas lá só depois de 90 anos. Eu, como sou jovem, espero estar viva para ver isso lá, né? Mas não sei se todo mundo vai estar para ver a implantação total. Mas como eu vejo que temos um problema de credibilidade, acredito que daqui até 2032 vamos ter grandes mudanças. Obrigado, Mary, obrigado, Marcos Sintra. Eu queria passar para o nosso amigo Marcel Solimeu, da Associação Comercial de São Paulo. Boa noite, Nabil. Boa noite a todos. Boa noite, Mary. Eu vou repetir uma pergunta que eu já te fiz e depois fazer uma consideração sobre outro tema. A pergunta: quem garante que a Receita não vai desgarrar nas interpretações e fugir do IBS? E aí, como é que fica o contribuinte? Essa é a pergunta. Agora, a preocupação, tenho muitas preocupações, o Marcos pessoal, mas ainda agora de tarde eu estava lendo uma entrevista da Inui sobre a questão do comitê gestor. Eu até preciso meditar um pouco sobre isso, mas que ele vai empossar recursos lá. Aqueles 5%, não só os 5%, mas aquele dinheiro foi arrecadado, mas ainda não houve a venda do produto para ela devolver para o Estado, vai fazer um volume gigantesco de recursos. Isso pode provocar consequências, inclusive, de empossamento da liquidez. Isso é um dos aspectos. Mas o aspecto mais grave que eu vejo nisso tudo é que aquela retenção dos 5%, se isso não é intervir no federalismo, eu não sei mais o que é federalismo ou o que é intervenção. Esses 5%, São Paulo, pelo tamanho que tem, vão reter deles 5% de 30% da arrecadação do ICMS, que é o que mais São Paulo participa. Depois, podem devolver para ele alguma tirinha a título de compensação de perda, se ele eventualmente tiver. Eu não consegui ainda entender como é que isso vai funcionar e como governadores e prefeitos
desses estados que têm arrecadação alta e população relativamente mais baixa estão ainda quietos. Era essa observação. Obrigada, Marcel. Você tocou num ponto seguinte, eu acho que ninguém conhece mesmo que é a reforma, nem a complexidade dela. O que eu posso lhe dizer é que o comitê gestor é o quarto poder da República, vai mandar mais do que governador, do que prefeito, vai pegar o dinheiro e ficar, né? E aí eu digo o seguinte, eu não acredito, mas suponhamos, quem conhece o Brasil, que quando eu era bem pequenininha tinha uma história de política do Pires na mão, vai para Brasília pedir recursos, não tem esse negócio assim, né? Então eu estou com medo de ficar com o pessoal ficar com o Pires na mão para o comitê gestor, que é quem vai mandar, legislar, arrecadar, fazer todas as regras, poder reter isso aí. Eu acredito que não houve um estudo aprofundado dos estados e municípios. E aí tem uma seguinte questão. A preocupação dessa reforma foi em combater a fraude e garantir a arrecadação. Até o deputado Raul, eu perguntei, deputado, qual é a quantidade de sonegador, de fraudador do Brasil? 20%. Eu disse, então, por causa de 20%, que é questão de fiscalização, você vai pegar 80% e vai castigar, né? Mas, na realidade, eu não digo que nós somos contribuintes, nós somos pagadores de imposto. Contribuinte é alguém que está contribuindo com boa, assim, espontaneamente. Não, nós pagamos imposto porque o Estado precisa arrecadar e a lei obriga, ponto final. Então, o pagador de imposto não foi ouvido nessas propostas de leis. Só tinha grupos da administração fazendária, pessoas competentíssimas. Só que tem um outro viés que é da arrecadação. Nós, inclusive, lá do Instituto Índios Brasil e Frentes Parlamentares, o Castilho, o Nabil, fizemos vários movimentos com o deputado, fizemos propostas no sentido de contribuir. Algumas foram ouvidas, mas nem todas. Mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte: esse excesso de poder do comitê gestor ele vai ser seríssimo. Hoje a gente já tem o Confaz, e o Confaz é um grande exemplo de uma confusão enorme, né? Imagine isso junto com municípios, como é que vai funcionar. Só que eles vão comandar toda a arrecadação, receber antes, e eles vão ter problema de impacto, porque enquanto não aparecerem os débitos, os créditos vão ficar, o valor arrecadado vai ficar lá com o comitê gestor. E fazendo o quê? Né? Ou seja, eu concordo inteiramente, né? Na realidade, a gente não está nem no debate aqui. Sou Marcos Sintra, você, estamos aqui não é nem debate, é numa concordância da preocupação de quem entende a prática. Me parece que ficou muito na questão de combate à fraude e de esquecer-se de ver como é que isso vai funcionar no chão da fábrica, lá no município de Quixaramubim, no município de Pubi, quando chega lá. Né? Então, isso ainda está em tempo, os senadores poderem, de alguma forma, corrigir, mas a minha maior preocupação é no poder legislativo, e, com certeza, Receita Federal vai fazer normas interpretativas, o comitê gestor vai fazer também, e nós vamos continuar na mesma coisa. Eu só quero que daqui a 5 anos eu não tenha o desprazer de chegar aqui novamente e dizer, gente, eu não avisei. Não, eu gostaria de dizer, gente, eu errei, funcionou, está uma maravilha. Mas a gente que tem experiência, não sei se vamos passar por essa experiência positiva. Eu só queria acrescentar um detalhe. Você que chamou de quarto poder, eu chamei de grande irmão. Porque, além de tudo, vai gerir 1,5 trilhão, mais ou menos, de arrecadação. Desse 1,5 trilhão vai mexer 5%, fora essas compensações. Isso vai ser um maná. Não precisa muito esforço de imaginação para ver quantas possibilidades de desvio. Eu até já imaginei uma. Vou incluir Sucupira entre os municípios para receber. É só isso. Obrigado, Marcel. Fernando Pimentel, da BIT. Microfone está fechado. Fala, Nabil. Fala, Fernando. Não estou querendo falar, não, só estou aprendendo. Ah, é? É. Então eu vou... Obrigado, Fernando, aí pela sua presença e sempre pelo apoio e parceria com o Instituto. Obrigado pelo convite. Parabéns. Obrigado. Cadê o Castilho? O Castilho continua comendo ou ele parou de comer?
Não, estou comendo, não. Estou aqui cuidando de 10 coisas ao mesmo tempo. Então, fala aí, Castilho. É, não, primeiro, parabenizar novamente a doutora, porque ela é uma luz que nós aprendemos a acompanhar nesses últimos 2 anos. Não só uma pessoa muito dedicada, mas mais do que qualquer outra coisa, é alguém que se engaja, né? A doutora não é só uma profissional, mas ela é uma brasileira que se engaja e nós somos testemunha do trabalho vibrante, forte que ela fez em Brasília, junto com todos nós. Eu não tenho nenhuma pergunta. Eu sou otimista sob o ponto de vista da reforma, lembrando um único ponto, né? Eu tenho certeza que não vai ficar exatamente como está, porque na medida que ela vai ser implantada de pouco em pouco, a partir de daqui a 2 anos, nós vamos ter a oportunidade de, sim, estabelecer e acompanhar talvez alguns números que todos nós sentimos falta e vamos poder propor, né, ajustes. Então, a única coisa que eu gostaria de colocar, doutora, primeiro, parabéns, né, é sempre muito bom te ouvir, mas segundo, eu gostaria de fazer um pedido que a senhora permaneça próxima, porque ao longo desse período de implantação nós vamos precisar do seu conhecimento para a gente trabalhar nos ajustes que vão precisar ser feitos na reforma. Mas, de qualquer maneira, parabéns e muito obrigado. Não, eu que agradeço, foi uma honra enorme estar com vocês. E antes de ser advogada, etc., sou professora e sou cidadã, né? E gostaria que realmente, contrariamente ao que pensa, que melhorasse o sistema tributário, porque não, é advogado criticando porque quer muito processo. Não vai ter muito processo. Isso aí já é uma realidade que a gente não vai poder fugir. Pelo que se desenha, esse poder de desconsiderar operações que pela natureza não são nem bem nem serviço que vão poder ser alcançadas, ou seja, o direito civil, o direito societário vai deixar de existir, porque vai valer o comitê gestor na interpretação e a Receita Federal. Isso é muito perigoso e as pessoas não se deram conta desse excesso de poder dessas duas leis complementares. Esse é um cuidado que nós vamos ter, é obrigatório, né? A reforma, ela aconteceu, todos nós acompanhamos, né? Ela realmente aconteceu porque um grupo político decidiu que ela teria que ser implantada de qualquer maneira, né? Então, mesmo considerando que haviam outras oportunidades ou hipóteses, como nós mesmos defendemos, não prevaleceu essa. Eu acredito que agora, com essa briga que nós estamos vivendo entre a Câmara e o Senado, o Senado deve postergar qualquer movimento para o ano que vem, porque eles vão aguardar, sem dúvida alguma, a eleição da presidência da Câmara para o próximo passo. Não acredito que termine, pode até acontecer, mas não acredito. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o importante é nós, né, sociedade, todos esses grupos que participam do Instituto, participam do dia a dia do debate, continuem próximos, porque nós vamos ter que acompanhar, para evitar coisas ruins. Alguma coisa vai acontecer? Acho que vai, mas a gente vai ter que estar aqui acompanhando. Eu acho que essa é a nossa obrigação como cidadão buscando sempre o direito do ambiente de negócios, né, ou das empresas no Brasil. Certeza. Bom, o Castilho, obrigado aí pela tua participação. O Marcos quer falar. Fala, Marcos. Aberto o microfone? Tá. Doutora Mary, agora eu quero fazer duas perguntas, aproveitando aí seu conhecimento. Primeira pergunta diz respeito ao Simples. Eu lendo a legislação, eu percebo que existem alguns pontos muito complicados, muito ocultos e difíceis de serem entendidos. Um deles é o
Mas a pergunta é a seguinte: uma empresa do Simples, eu sei que ela tem a opção de se tornar uma contribuinte do IBS-CBS e é a opção da empresa. A pergunta é: a empresa ela tem que optar para ser uma contribuinte do IBS e, consequentemente, ela perde a característica de ter outras operações no sistema Simples, ou é, como me disse o senador Isalci, dizendo que eu estava errado na minha interpretação, de que uma empresa pode permanecer no Simples, mas simplesmente recolher o IBS-CBS em cada transação para gerar crédito? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é a seguinte: existem alguns itens, por exemplo, que são altamente questionáveis. Um deles, um artigo diz que um fornecedor de um aplicativo ou de um programa que seja usado por uma empresa para burlar o fisco, o fornecedor é solidário em eventual autuação que a empresa sofra, o que me parece também uma coisa muito, no mínimo, esdrúxula. Eu queria ouvir a sua opinião sobre essas duas questões. Realmente o senhor pega os pontos e ó, vai. Olha, professor, o que é que acontece? O Simples, por tudo que eu li, realmente a empresa ou permanece no Simples e entra o IBS e a CBS no lugar PIS, COFINS, ICMS e ISS, nos percentuais lá que estão lá no anexo, né? E aí ela vai dar um crédito nessa proporção, né? Ou seja, ela não toma crédito, mas dá crédito, que já é uma desvantagem em relação à lei do Simples, essa Lei Geral da Pequena Empresa. Eu tenho orgulho de dizer, fui eu que dei esse nome lá na emenda 2003, estava dando consultoria para o Sebrae, batalhei pela emenda, disse, vamos fazer a Lei Geral da Pequena Empresa para quê? Para formalizar, etc. Então, foi um sistema que deu certo e que hoje ele é altamente criticado como benefício fiscal que reduz, baixa arrecadação, etc. Então, a vontade é se acabar com o Simples. E vão acabar não oficialmente. Vão acabar com o Simples. Por quê? Porque ou ele sai do sistema, e aí veja a complexidade, né? Ele vai apurar IBS e CBS com a sistemática igual dos outros, split payment, etc., né? Condicionamento do crédito, etc. E os outros tributos permanecem. Então, pelo que eu entendi, ele vai permanecer o IR, folha de salários e CSL no regime do Simples, né? Porque, na realidade, o maior benefício é a questão da Previdência Social, né? Então, ele vai poder permanecer e sair só para o PIS, só IBS e CBS. E é tão interessante que se fala isso numa simplicidade. Basta ele escolher sair. Escolher sair significa acabar a empresa. Por quê? Porque ele vai dar o crédito, mas ele passa por um valor a pagar, porque todo mundo diz, não, é o sistema de débito e crédito, como é creditamento amplo, entra, sai, a pessoa jurídica não paga, só que fica um resíduo aí dentro, né? De coisas que ele não vai poder se creditar, porque tem a vedação para bens de uso e consumo, né? Mas admitamos que ele vai ter um sistema complexo, mas ele pode sair só para CBS e IBS. Então, imagine, ele vai atualmente ter o sistema com PIS, COFINS, ICMS e ISS durante 10 anos, né? E vai sair para o IBS e CBS. Então, se era um regime simplificado, daí o nome simples, né? Então, ele vai ter um sistema altamente complexo. E aí, ele vai terminar a empresa, o sistema se acabando. E eu não sei no que isso vai dar, porque não existem estudos. Aliás, não tem estudo de nada, né? Então, não existem estudos que digam qual vai ser o impacto disso para a formalização das micro e pequenas empresas. Com relação... Doutora Vera, sem lhe interromper, a empresa do Simples, a opção para pagar o IBS e CBS não pode ser feita por operação, por exemplo. Para um comprar, eu opto, para outro eu não opto. A empresa tem que optar pelo IBS para todas as suas operações, daí para frente. Todas as operações, ou seja, ela passa a ser do Simples para o IRPJ, para a CSL e a questão previdenciária, mas para a tributação sobre o consumo, ela sai integralmente do sistema, ela toda. Então, eu acredito que vai ser uma opção anual, isso aí vai depender da regulamentação, que ela vai ter que fazer todo ano. Mas ela sai para tudo, não é por operação. Tá? Isso aí está certo. Tá?
ele acha que não, e está convicto de que é muito simples, realmente, é só naquela operação eu preencho uma outra guia, recolho o IBS e pronto, e no mais eu continuo fornecendo através do Simples. Eu acho que, apesar do senador Isalci, com todo respeito, ele tem um conhecimento contábil, etc., mas as pessoas estão embarcando muito numa narrativa de que, porque vai ter o split payment, vai ter a declaração, que inclusive foi até uma sugestão nossa, de, peraí, já que é assim, por que não faz a declaração pré-preenchida para a pessoa apenas conferir? Né? Foi a declaração nossa, Mulheres no Tributário, Instituto Unidos Brasil, e as frentes parlamentares, né? A gente disse, não, tem que ter alguma coisa, então essa foi uma das medidas admitidas, né? E isso vai complicar a vida do Simples e, posso lhe dizer, vai terminar extinguindo o Simples, não de direito, mas de fato. Tá? Exatamente. E a complexidade que vai ser gerada para ele fazer essa operação paralela, porque essa operação paralela ela é complexa, você vai ter que ter um controle de todas as compras, de todas as vendas, todos os pagamentos, vai ter que controlar se seu fornecedor pagou, né? Então, imagine uma empresa que tem insumo de 100 empresas, milhares de empresas, ela vai ter que saber se o cara já pagou para poder considerar o crédito na apuração dela, né? Quanto à outra pergunta, tem coisas absurdas com relação a essa responsabilidade tributária, essa questão do fornecedor, tem vários outros pontos em que passa, tem lá até dizendo que advogados, profissionais, contadores, etc., fala assim, os profissionais que estiverem envolvidos na apuração podem ser também acusados de cometimento de abuso, né? O que é um abuso, né? Por quê? Porque a responsabilidade não pode ser por questão profissional, mas esse é um ponto seríssimo que, como é uma lei complementar, e aí veja a questão. O Supremo disse que questão de responsabilidade tributária é regulada pelo Código Tributário Nacional. Então, só naqueles casos do 128, 124, 135, etc., que pode haver responsabilidade tributária. Não pode ser ao bel prazer do Estado e do município. Só que agora eu tenho uma outra lei complementar, em igualdade de condições, estabelecendo responsabilidades tributárias, né? Então, veja, ele automaticamente está revogando as normas do Código Tributário Nacional. E aí, é absurdo? Mas está lá, como é que fica? Se for aprovado, passa a haver responsabilidade tributária. Muito bem. Eu vou aproveitar as duas últimas colocações. O Fernando Pimentel pediu a palavra e depois eu vou encerrar com o Tirso Meirelles, presidente da Federação da Agricultura aqui do Estado de São Paulo. Vamos lá, então, Pimentel. Obrigado, Nabil. Prazer ver o professor Marcos Cinto e tantas pessoas ilustres nesse encontro. Doutora, nas nossas análises aqui na indústria têxtil e confecção, com base nos dados da Receita Federal, as empresas que estão no Simples pagam sobre a sua receita bruta ou sobre a sua receita líquida até mais imposto que empresas que estão no lucro presumido. Alô? Alô? Alô, estão me ouvindo? Oi, estamos sim. Entrou aqui, a tela ficou... Entrou uma tela, mas voltou. Não, e a gente percebe que elas até pagam mais impostos sobre a receita do que empresas do lucro real e lucro presumido, falando na indústria têxtil e confecção. Elas muitas vezes estão no Simples porque, ou na maior parte das vezes, porque um é simples e o outro é complicado. E os próprios contadores estimulam as empresas a se multiplicarem. E eu sou a favor do Simples, tá? Eu acho que a Receita Federal comete um grande erro ao dizer que o Simples é um fator de perda de arrecadação, eles nunca fazem um contrafactual. O Simples é um modelo tributário existente na legislação brasileira. Mas o que eu percebo aqui é que há uma multiplicação de empresas, sim, tentando fugir da complexidade que é a nossa legislação de tributos. Então, acho que o Simples hoje ele é muito mais um facilitador do pagamento, induzido muitas vezes pelos próprios contadores para facilitar a vida deles também, do que tendo um grande ganho de pagamento de impostos. Isso é o que nós vemos aqui mais na indústria têxtil, dentro dos dados que nós temos
obtidos da Receita Federal. Então, só queria fazer esse registro, eu concordo com a senhora, vamos ver como é que esse modelo vai ficar, talvez seja uma opção a cada ano, eu fico no Simples, nos outros impostos, e não aqueles de consumo. Mas isso não está claro ainda, e aí vai depender da cadeia de clientes e de fornecedores que a empresa tiver. Então, muito obrigado. Veja, realmente, aquelas empresas do Simples que estão lá já no topo da tabela, com relação ao imposto sobre a renda e CSL, muitas vezes elas podem estar pagando mais do que lucro presumido, por exemplo, nas prestadoras de serviço. Acontece que hoje a prestadora de serviço, ela está pagando no máximo 5% de ISS, tá? Não paga ICMS e paga um valor mínimo de PIS e de COFINS. Automaticamente com a CBS, ela vai passar para 28%. Então, a prestadora de serviço, seja do Simples, fora do Simples, mas principalmente do Simples, ela vai ter um grande aumento de tributo, tá? Na indústria têxtil, a empresa do Simples, ela não é prestadora de serviço, que é a indústria, né? Mas ela vai se utilizar de quê? De sistema de débitos e créditos para uma alíquota mais alta, certo? Então, não existe estudo, e aí, se o senhor tiver, pode até me ajudar, que diga qual vai ser o impacto para ela do Simples saindo. Por quê? Porque hoje, realmente, a maioria fica com relação ao imposto sobre a renda, e principalmente para a questão previdenciária, ela fica no Simples, né? Embora o imposto sobre a renda possa ter até uma alíquota, por exemplo, do lucro presumido. Muitas empresas no topo, elas pagam mais do que se fosse do lucro presumido. Elas ficam por causa da simplificação, fica por causa da questão previdenciária, porque tem muita mão de obra, né? E aí, onde é que está? Isso aí vai acarretar, sim, um aumento, porque a alíquota vai aumentar. Por mais que tenha um sistema de débito e crédito. Se ela não sai do sistema do Simples para pagar IBS e CBS e dar crédito, ela vai afetar. Por exemplo, empresa têxtil de tecidos, ela vai fornecer para outra indústria. Se ela não tiver fora do Simples, ela vai dar um crédito menor do que a outra. Concorda? Por quê? Porque ela só vai dar no limite do Simples. Então, eu posso lhe assegurar, sem medo de errar, a empresa do Simples ela vai ser muito afetada, porque o adquirente vai querer comprar de quem dá um crédito maior. E para ela dar um crédito maior, significa sair do sistema. E aí, o que ela ganha de eficiência na simplificação, na desburocratização, ela vai perder na competitividade, se ela não sair. E se ela sair durante os 8 anos, ela vai ter uma complexidade imensa de apurar os dois sistemas, que vai ter que apurar o Simples para o Imposto sobre a Renda CSL e Previdência, e, ao mesmo tempo, vai ter que ter toda a estrutura de um lucro real, de um lucro presumido, para poder apurar IBS e CBS na outra sistemática. Tá? Então, eu concordo que pode ter empresas no topo, e principalmente são as prestadoras de serviço que estão no topo, essas vão ter um aumento brutal, tá? Se saírem, porque pagavam hoje no máximo 5% de ISS, e agora vão subir para 26% ou 28%, sem direito a tomar crédito, porque são do Simples. Obrigado, Mary. E agora, fechando aqui, meu amigo Tirso Meirelles. Tirso. Cadê o Tirso? Saiu? Acho que saiu. Bom, Tirso, está ouvindo? Não. Bom, de qualquer maneira, vamos... Obrigado, viu, doutora Mary, pela explanação. Nós vamos estar mandando para os 21 grupos que a gente faz parte essa gravação, aqueles que já se identificaram que não são associados, mas vão ter direito aí também à gravação da doutora Mary. Agradecer a participação de todos os amigos que apoiam aí o Instituto, de uma certa forma, os que estão e os que não estão. E, mais uma vez, obrigado, também agradecendo aí os nossos participantes, o Marco Sintra, o Fernando Pimentel, Marcelo Solimeu e o Castilho, como tem fome, já foi jantar. Obrigado, doutora Mary. Mais uma vez, um grande abraço e boa semana a todos. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Fica à disposição, Nabil. Boa noite a todos.